Bom dia a todos. Bom estarmos juntos para adorar o Senhor nesta manhã. Há algum tempo eu gostaria de conversar com os alunos sobre o ministério de acampamentos. Inclusive alguns até me pediram para falar um pouco sobre isso, que tem sido assim algo marcante no meu ministério. Eu tenho aproveitado e valorizado muito o ministério de acampamentos e retiros. Hoje pela manhã nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, não é uma pregação, mas também propício aí, antes do nosso retiro. Então vamos primeiramente buscar o nosso Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe nesse tempo juntos. Oremos. Querido Deus, graças te damos por Jesus, nosso Salvador. Graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós em todos os sentidos. Tem cuidado da nossa vida espiritual, nos alimentando com sua palavra. Tem nos dado o alimento físico, tem nos dado saúde, tem nos dado a oportunidade de aprender mais de ti, de te servir na tua igreja. São privilégios maravilhosos. Ajuda-nos a sempre termos um coração grato. Rogamos por cada um aqui o desenvolvimento do conhecimento do Senhor, a aproximação do Senhor, principalmente na vida pessoal, mas também para poder passar a outros que o Senhor vai dar a cada um. Prepara o coração dos teus servos. Também rogamos ao Senhor que nos ajude a aproveitar as oportunidades ministeriais que o Senhor nos concede para pregar a tua palavra, para abençoar a tua igreja, de modo que haja crescimento em meio ao teu povo. Pedimos que somente o Senhor seja glorificado nesta manhã e que o Senhor nos ensine. E tudo isso nós rogamos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pergunta aqui, interessante, parece tão básica, mas infelizmente algumas pessoas e igrejas têm perdido a valorização pelo Ministério de Acampamentos e Retiros. Eu queria perguntar para você, você valoriza o Ministério de Acampamentos e Retiros? Levanta a sua mão. Muito bem, vários aí sabem do valor desse ministério. Qual o impacto que esse ministério causou em sua vida? Eu queria pelo menos aí 2 pessoas que pudessem falar se o ministério, participar de um acampamento, participar de um retiro, seja um acampamento como o Peniel ou outro, de uma programação específica daquele ministério, ou um retiro na igreja. Quem gostaria de falar? Tudo bem, pastor Ricardo? Então, a sua decisão para o ministério foi num contexto de acampamentos. Muito bem. Petinha? Também chamado para o ministério. Puxa, que legal. Tem mais alguém que foi chamado pelo Senhor em ministérios, no ministério de acampamento, em acampamentos? Muito bem. Que bênção. Eu também. Minha decisão, assim, de servir a Deus, a me dedicar à obra dele foi no acampamento, um acampamento que nós tínhamos na Batista Regular, lá em São Paulo, na cidade, no interior de São Paulo, cidade de São José dos Campos, acampamento Maranata. Quem conheceu esse acampamento? Alguém aqui? Acho que só o pastor Almir, Um acampamento muito joia, muita estrutura, e eu tive o privilégio de participar ali de várias fases, tanto como equipante, como conselheiro, como trabalhando na cozinha, lavando panelão, e depois realizando acampamentos e retiros com jovens e adolescentes da nossa igreja. Então, o Ministério de Acampamentos tem impactado a vida de muitas pessoas. E eu não estou aqui pensando em falar todos os aspectos sobre isso, mas eu queria lembrar do nosso tema, frutificando para a glória de Deus,
e que nós podemos frutificar através de acampamentos e retiros para a glória de Deus. O ministério de acampamentos e retiros, ele pode trazer muitos frutos, como esses testemunhos que nós ouvimos aqui, além de conversões, né, pessoas que têm recebido o Senhor Jesus no ministério de acampamentos. Não é o meu objetivo hoje de manhã falar da história, né, dos acampamentos, como começou, embora tenha aí várias situações, né, bastante antigas, já do ano de 1600 e pouco, onde o ministério começou, né, intencionalmente, e depois foi pegando forma, foi tendo mais organização. E é claro, pensando nas Escrituras mesmo, o povo de Deus em reuniões, juntas, se reunindo para adorar, para aprender da palavra do Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 6, verso 31a, disse, né, ali naquele texto: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. É vermelho, mas não tem nada a ver aí. Não se empolgue, não, né? É claro que o Senhor Jesus ali entendeu a necessidade dos discípulos, dos apóstolos, de uma mudança de rotina. Isso envolvia sair daquilo que eles estavam fazendo. Eles vinham de um período bastante intenso no ministério, servindo, ensinando e atendendo as pessoas. E o Senhor Jesus os chama para num lugar separado, lugar deserto, né, assim, longe daquele contexto onde estavam, para repousar um pouco. Nem sempre quando pensamos em acampamentos, tem aquela ideia de repouso em si, né? Mas tem mudança de rotina. Embora há acampamentos, e a maioria deles que eu tenho realizado, tem momentos sim de repouso. O pastor Sóstenes falou inclusive do tempo que nós teremos lá, para não só ouvir a palavra, ter comunhão, mas também descansar. E é importante que nós tenhamos momentos assim para a igreja. Então, o ministério de acampamentos, eu queria mostrar para vocês que ele pode ser colocado e deve ser pensado como um programa educacional da igreja. Toda igreja deve ter uma filosofia de educação cristã. E dentro de todo o pensamento que a educação cristã daquela igreja realiza com relação ao ensino, à edificação, e quando nós falamos de educação cristã, nós não falamos só do culto infantil, não é só da EBD, é muito mais do que isso, envolve todo o aspecto de ensino e de formação de maturidade da igreja. Então o acampamento ele deve ser colocado como uma importante ferramenta, um importante momento, uma programação que a educação da igreja usa de forma intencional para edificar a igreja. Então, o que é a educação cristã? A gente pegou algumas partes aqui de uma definição sucinta, embora há vários outros aspectos. Primeiro, pensando na educação cristã é a orientação bíblica dada ao indivíduo em todas as áreas, né, em todas as áreas da sua vida, né, do seu ser, para o desenvolvimento da vida em Cristo, o preparando para usar seus dons e ter um viver diário com Deus. Então a educação cristã visa a formação da pessoa, do servo de Deus, de forma que ele possa amadurecer em todas as áreas da sua vida e também desenvolvendo os seus dons para que ele possa viver para Cristo, servir a Cristo. E em todas as programações que um educador cristão pensa ou desenvolve para o crescimento da igreja, eu acredito e tenho
testificado disso, que o acampamento, que retiros, é uma ferramenta especial. É um tempo extraordinário, fora do comum em relação a tudo aquilo que nós temos durante a semana numa igreja, num ano numa igreja, para poder ajudar os irmãos a amadurecerem, a crescerem. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29, tendo aí como base para a educação cristã, diz assim: Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. O apóstolo Paulo, ele tinha clareza a respeito do efeito que o ensino da palavra de Deus deveria causar nas pessoas, e ele claramente entendia como que isso deveria ser feito ao anunciar a palavra de Deus. Então nós podemos pegar alguns aspectos aqui do texto. Então ele anunciava a palavra de Deus e advertia, e aqui a todo homem, uma instrução geral, dada às pessoas, dada a novos crentes, e àqueles crentes que estavam crescendo, amadurecendo, fornecendo a eles treinamento, admoestação e correção. Também ensinando, e aqui é no sentido pastoral, no sentido ético, trazer ali os princípios da palavra de Deus, a doutrina, para que a pessoa pudesse cada vez mais ter uma formação, uma cosmovisão cristã. E a ideia de perfeito, para que eles se tornassem perfeitos. Aqui a palavra não significa perfeito no sentido de que seremos no céu, mas a palavra traz a ideia daquilo que não é quebrado, é algo inteiro. Ou seja, a educação cristã deve levar as pessoas à maturidade em Cristo. E deveria fazer isso com empenho. O apóstolo Paulo diz: eu me afadigo. E aqui é um empenho além da própria força. A capacidade e poder dados pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. E vai ter trabalho mesmo. Ministério é para quem quer trabalhar, né? Eu conversei com um pastor um tempo atrás. Ele disse que não realizava mais retiros e acampamentos na igreja dele porque dava muito trabalho, não é? E eu fiquei espantado com aquilo. E se você não quer trabalho, você não vai colher frutos. Nós cantamos aqui a música, né, que o lavrador ele espera ali a paciente o frutificar do fruto que ele espera do semear, né? E não é só esperar, há vários aspectos que envolvem quando você deseja ter fruto. Ali o plantio, ali tirar o mato, o adubo, você tem que sempre cuidar com as ervas daninhas, e tem todo um trabalho que você realiza para poder chegar na frente e receber o fruto. Então, se você deseja ter um ministério que frutifique na sua igreja, em todas as áreas, seja no departamento infantil da sua igreja, com jovens, adolescentes, senhoras, com homens, no aspecto da pregação da palavra, do evangelismo, da obra missionária, você vai precisar trabalhar, vai precisar se empenhar. E acampamento não é diferente. Dá trabalho mesmo, mas os frutos são muito especiais. Então, resumidamente, aqui pegando outros textos, nós podemos dizer o objetivo do ensino cristão. Primeiro, levar cada crente à maturidade espiritual. Marcos. Então, repetindo o texto que nós já lemos, mostrando aí
que quando eu estou pensando como educador cristão, eu tenho o objetivo de levar cada crente à maturidade espiritual. Como devemos ser? É isso que a educação cristã deve pensar intencionalmente ao ministrar aos irmãos, às pessoas. Segundo, o objetivo de levar cada crente à imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Talita. Então, nos levar à imagem de Cristo. Aqui a ideia de com quem devemos parecer. Não só como devemos ser, mas também parecer com Jesus em todos os aspectos. E por último, a educação cristã tem o objetivo de preparar cada crente para o serviço de Cristo. O que devemos fazer? Por favor, irmão Felipe. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito obrigado. Então o texto mostra claramente que o Senhor chama alguns, inclusive coloca essas pessoas como um presente para a igreja, um dom para a igreja, de forma que esses líderes capacitados por Deus prepare os crentes para que possam servir ao Senhor, servir uns aos outros e assim amadurecerem. Então, esses são aspectos importantes do objetivo do ensino cristão, da educação cristã. Como nós devemos ser, maturidade espiritual, com quem devemos parecer, com o Senhor Jesus, o nosso modelo, sermos a imagem dele. E o que nós devemos fazer? Servir uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Se você não está tendo essas áreas, não está desenvolvendo essas áreas na sua vida, a educação cristã em você está sendo deficiente. Se você é pastor ou está trabalhando à frente de uma igreja, de uma congregação, e não está pensando de forma intencional, com objetivos claros com relação ao que Deus espera de você para abençoar o povo, levando em consideração esses aspectos do objetivo da educação cristã, a educação cristã da sua igreja está sendo deficiente. Então, quando nós pensamos no acampamento como um meio para poder levar as pessoas a crescerem na vida cristã, nós podemos atingir esses objetivos em alguns dias do acampamento. Pelo menos ajudá-los ali a perceber e a ir desenvolvendo esses aspectos que poderão depois continuar crescendo na igreja local. Então, quando você fizer um acampamento, pense nisso. Os irmãos estão lá, talvez pensando ali numa certa diversão, num certo descanso. Claro que vai ter muita comunhão e tantas outras coisas. Mas o pastor, o educador cristão, ele está trabalhando. Ele está ali para realizar o ministério. Ele e a sua equipe. E ele muito mais, por causa que ele faz isso com intencionalidade. Ele deve estar procurando levar as pessoas à maturidade espiritual com aquele retiro. Também levá-las à imagem de Cristo com toda a programação, com tudo que eles vão realizar lá e com a pregação e temas que ele escolheu. E também preparando o crente para servir, inclusive colocando meios ali durante aqueles dias para que possa haver o desenvolvimento do serviço cristão. E isso é uma grande bênção. Então, pensando na educação cristã, ela promove modificação no indivíduo em todas as áreas da vida. A educação cristã ela vai atingir o cognitivo, a mente, o intelecto da pessoa. Cada crente, cada pessoa, através do ensino das Escrituras, precisa desenvolver uma mente com os valores do Senhor e da sua palavra. A educação cristã também promove o efetivo, trabalha nas emoções, trabalha nas afeições, trabalha na vontade. E as pessoas podem ali, no determinada ocasião ou programa, compartilhar da sua vida, compartilhar pedidos de oração, falar sobre si mesmo
E quanto mais a mente dela está sendo transformada pela palavra, o seu coração, as suas emoções, as suas afeições também serão transformadas. E a educação cristã, ela não é só para que as pessoas aprendam ou ali melhore as questões das suas emoções, das suas afeições, mas ela também visa uma modificação, uma transformação no comportamento. O crente que está aprendendo da palavra de Deus e tem aspectos educacionais claros na sua vida, de uma igreja que está ensinando a palavra como deve ser, ele vai receber a transformação no seu comportamento. Então, aí a questão das suas atitudes, como ele lida com as outras pessoas, como ele serve, ou se ele só quer ser servido, não é aí sendo deficiente nesta área, praticando a vida cristã e convivendo e se relacionando com as pessoas. Então, a educação cristã visa o homem como um todo, no seu cognitivo, no seu afetivo e no seu comportamental. Quando nós pensamos nas programações da igreja como educador, que vai planejar toda a educação da igreja, desde o departamento infantil, quanto à EBD, as sociedades e outros aspectos de ensino na igreja, vai planejar as programações para realizar este ensino, ele tem que pensar nesses aspectos aqui. Como a Bíblia está transformando a mente, o intelecto das pessoas. Como a Bíblia, como a palavra, como esse ensino, essa programação, essa atividade está afetando as emoções, as afeições, a vontade das pessoas, dos irmãos. Como que aquilo que nós estamos ensinando aqui está modificando, transformando o comportamento daquelas pessoas, das nossas ovelhas, dos nossos alunos, as atitudes delas, as práticas, a como ela convive com as pessoas. Irmãos, é muito importante nós pensarmos em educação cristã efetiva nas nossas igrejas, porque é fundamental que tenhamos essa cosmovisão e assim abençoarmos para que a igreja tenha servos de Deus maduros. Então, pensando aqui em algumas programações, vamos pensar no culto à noite como educador cristão, e todo pastor é educador cristão, não é? E se você está cuidando de uma igreja, você também tem aspectos ali que vai ter que desenvolver educação cristã. E precisa pensar sobre isso. Então vamos pensar num culto à noite. Um culto à noite nós podemos desenvolver o cognitivo das pessoas, porque elas estão recebendo a pregação da palavra. Talvez tenha ali um pouco de afetivo, porque Deus está trabalhando nas suas afeições, embora ela não pode, num culto à noite, compartilhar, abrir o seu coração, fazer um pedido de oração. Com relação ao comportamento, nós esperamos que a palavra faça efeito na vida das pessoas. Mas como educador cristão a gente não pode observar, porque há pouco tempo, você não vê as atitudes que ela está tendo, você não vê, só vê ele ali com a roupa do domingo, com a sua Bíblia, e parece que está tudo perfeito. Quando nós vamos para outras programações, por exemplo, EBD, nós temos a mesma questão. Estamos atingindo o cognitivo. Talvez algumas salas da escola dominical abrem oportunidade para os irmãos ter um tempo de oração, ou fazer pedidos, ou manifestar algumas questões que ele está passando no seu afetivo. Mas isso não é comum. Então, novamente, nós temos uma educação cristã muito voltada para atingir o cognitivo. E é claro que nós esperamos que a palavra de Deus faça efeito além daquele momento para atingir as outras áreas. Quando nós pensamos num culto de oração, nós podemos também ali, com o ensino, atingir o cognitivo. Nós temos momentos onde as pessoas numa roda, ou de 2 em 2, ou lá com os homens, ou com as mulheres, colocar suas emoções, falar sobre os seus pedidos, talvez até contar algumas questões que estão acontecendo na sua semana, e ali nós atingimos o cognitivo, o afetivo, mas o comportamental ainda é difícil de ver. A gente espera que elas tenham um bom comportamento na vida, não é? Então, o educador cristão ele precisa pensar em programações que isso vai ser desenvolvido, vai ser observado e vai ajudar. E você pode pensar em várias programações. Agora, o acampamento, nós temos uma riqueza de passar ali 3, 4 dias, até, às vezes mais, dependendo da oportunidade que a igreja tem,
de atingir o cognitivo com pregações de manhã, de noite, de atingir o afetivo com devocionais intencionais, onde pessoas se reúnem, com devocionais dirigidos, para que eles possam também ali compartilhar pedidos de oração, falar um pouco da sua semana. Às vezes nós temos pessoas que se conhecem lá, ou então procuram um conselho e pode abrir o coração. Então ali nós temos esses aspectos do afetivo, das emoções da pessoa também sendo trabalhadas. E nada melhor do que um acampamento, conviver com as pessoas ali 3 a 4 dias para você saber quem é quem, não é? E aí é o comportamento. No acampamento você vê aquele rapaz que parecia tão espiritual, mas no futebol ele não tem domínio próprio. No acampamento você vê aquele irmão que talvez você está pensando que ele possa ser um bom diácono, porque os irmãos gostam dele, ele está sempre nas programações, só que você, toda vez que precisa de alguém para servir, ele está deitado numa rede e ele só quer ser servido. Ele não ajuda, ele não participa das coisas que tem ali. E se você fizer o seu retiro, o seu acampamento pensando nisso, você pode ter programações claras para atingir todas estas áreas. Então, a minha experiência com o acampamento, nós temos a ideia da pregação da palavra de manhã, de noite. Nós temos um devocional dirigido que as famílias podem fazer, os jovens podem fazer, ou até de 2 em 2, mas geralmente famílias reunidas. Nós temos momentos antes das pregações de manhã, onde as pessoas compartilham o que aprenderam no seu devocional e também fazem pedidos de oração. E quantas vezes nós vimos pessoas ali procurando conselho umas com as outras, ou com o pastor ou líderes da igreja, chorando, abrindo seu coração e pedindo ajuda, trabalhando aí a questão das emoções e da vontade. E nós temos também um programa onde tem certas gincanas, certas situações que vai trabalhar muito essa questão do comportamento para a gente poder corrigindo, poder ajudando. A nossa igreja lá, aqui no Juazeiro, que eu pastoreei durante 18 anos, nós não contratávamos ninguém para fazer o nosso retiro. Era tudo nós que fazíamos, de forma proposital. Então nós alugávamos o local, mas nós dividíamos todos os que estavam participando do acampamento para que eles pudessem cuidar da limpeza. Então cada dia era um grupo que cuidava da limpeza do café da manhã, do almoço e da janta, e outro dia era outro grupo de irmãos. E também nós tínhamos um grupo de irmãos para servir, e era um responsável, mas tinha um grupo que cuidava da limpeza dos banheiros. E nós tínhamos um grupo de irmãs que eram responsáveis pelo nosso alimento. Tinha uma irmã que ela cuidava do cardápio a cada dia, e as outras irmãs e jovens moças estavam escaladas para ajudar. E ali nós víamos como essa questão do comportamento é importante, da atitudes, de irmãos que eram maduros e podiam abençoar outros, de irmãos ainda que tinham imaturidade, de certas dificuldades que puderam ser corrigidas, e o pastor está ali observando, olhando, percebendo como é que estão os irmãos. E uma das coisas que eu fazia era aproveitar aqueles dias para conversar com vários irmãos, com várias famílias, podendo ter ali esse momento. Então, o acampamento é maravilhoso para você atingir vários aspectos, ou os aspectos gerais que nós desejamos atingir na educação cristã. O homem como um todo, no seu cognitivo, no seu afetivo e no seu comportamental. Então, o que é o Ministério de Acampamentos e Retiros? Acampamento cristão é um ministério que promove a comunhão de um grupo num local específico, por tempo prolongado, sob a direção de uma liderança treinada com objetivos espirituais. Está no livro do Lloyd Madison, O Acampamento Cristão nos Dias de Hoje. Então você vê aqui vários aspectos, onde promove a comunhão de um grupo específico, e eu gostava muito de realizar retiros com a igreja toda, mas os jovens também tinham retiro, e pode ter retiro de mulheres, retiro de homens, mas você pode aproveitar para fazer um retiro com a sua igreja toda.
num local específico, saindo daquele local onde a igreja está acostumada, tendo algumas características nesse local que vai ajudar em toda essa dinâmica. Por um tempo prolongado, aquilo que você não tem na igreja. Deixa eu colocar aqui, então, esses aspectos aqui para nós trabalharmos dentro dessa definição, que chamamos de os 5 distintivos do acampamento cristão. Experiência e comunhão grupal, tempo prolongado, local específico, liderança treinada e objetivos espirituais. Experiência e comunhão grupal. O acampamento provoca um contato mais próximo entre as pessoas e o faz de uma maneira muito particular que nós não conseguimos fazer nas programações da igreja. Talvez você possa ter programações que façam isso, momentos de comunhão na igreja, uma tarde ou um feriado, isso é muito útil. Mas o acampamento, ele tem essa questão mais específica. E não existe nada igual com relação a você realizar a educação cristã de um modo efetivo. O grupo pode obter crescimento mental, intelectual, físico, nas experiências que eles têm ali, social e espiritual, além de lazer e descanso. Então, valorize o ministério de acampamento, porque abençoa as pessoas da sua igreja. Tempo prolongado. O tempo que uma igreja tem durante a semana para ministrar as pessoas, mais ou menos cerca de 3 horas. Aqueles que vão em todas as programações, um pouco mais. Mas há irmãos que não conseguem ir, não, por vários motivos, em todas as programações, e talvez tenham aí 2 horas, ou até menos, durante a semana, do que a igreja pode ajudá-lo. Depois precisam ir embora para enfrentar o trabalho e as preocupações que as aguardam. O acampamento é realizado por dias contínuos, tendo seus acampantes retirados das distrações do dia a dia. Esse tempo permite que amizades floresçam e se fortifiquem, influências negativas cessem, abrindo mentes e corações para conhecer melhor o Senhor. Um acampamento equivale a vários dias na igreja local. Isso é muito interessante. Eu lembro que lá na igreja a gente tinha o período do carnaval, que nós fazíamos o nosso retiro de toda a igreja, e era o ano para nós começávamos depois do acampamento. E os irmãos era diferente. Eles voltavam mais unidos, mais empenhados. E a gente trabalhava temas que entendíamos como pastor, como educador cristão, que eram relevantes para a vida da igreja, que era necessário para a vida da igreja. Então são vários dias ali. Algumas pessoas vão dizer que um acampamento vai equivaler aí a vários meses de programação na igreja, por conta da intencionalidade, por conta do tempo de estar ali, ouvindo mensagens de manhã, ouvindo mensagens à noite, tendo pessoas que são referenciais de testemunho, desenvolvendo comunhão. Isso é muito importante nesse contexto. Um local específico. A escolha do local é muito importante. Escolha um local, um ambiente que ofereça um senso de novidade, um escape do ordinário. Locais em minha natureza são os mais recomendados, mas não tem que ser necessariamente em lugares assim, pode ser numa chácara ou num hotel ou alguma coisa desse tipo. Mas quando a gente leva para um local próximo à natureza, isso tem sido uma grande bênção. Salmo 19:1 diz a respeito da revelação geral: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E vocês que ainda não conhecem o nosso acampamento lá em Iguatu, quando chegar lá vai perceber isso. Vai poder olhar para o açude, vai poder olhar para toda a natureza que tem ali, tão gostoso. E você tem ali uma mente para que Deus possa trabalhar. Também nós temos a necessidade de liderança treinada. Um grupo, tempo prolongado, ao ar livre, cria um ambiente ideal para aprofundamento espiritual. Todavia, essas pessoas necessitam de guias que saibam onde estão indo e como chegar ao seu destino. Essas pessoas são os pregadores, são os professores, os conselheiros, os líderes de programação e aqueles que vão nos servir durante o período do acampamento. E
Às vezes tem igrejas que têm realizado acampamentos não aproveitando todo aquilo que o acampamento pode oferecer, né? Apenas com pregações e momentos. Eu vi uma igreja que todo o tempo livre deles era para assistir filmes, né? De manhã ou de tarde, ou então jogar bola. E não são coisas ruins em si, mas quando você tem intencionalidade, você pode usar de meios, de ferramentas, de métodos para abençoar a igreja, aqueles irmãos a desenvolverem aquilo que desejamos como educador cristão. Então, uma liderança treinada, pessoas que estarão junto com o pastor, desenvolvendo todas essas dinâmicas para o desenvolvimento e o crescimento espiritual dos irmãos é fundamental. Cada equipante é chamado a ser um porta-voz de Deus. Às vezes será por meio de palavras, mas frequentemente transmitirá a mensagem através de simples atos de bondade e serviço, trazendo uma abertura para que pessoas possam procurá-lo e abrir o coração, e a integridade pessoal. Um certo autor, sobre acampamentos, ele disse: a testemunha cristã mais poderosa do acampamento é o estilo de vida da equipe, dos indivíduos, bem como do grupo. Mas ele fala sempre pensando na equipe, como exemplo. O pastor, os diáconos, aqueles irmãos ali que fazem parte do ministério de acampamentos que você desenvolveu na igreja. E outros, né, talvez alguns de vocês aqui, podem trabalhar especificamente com o ministério de acampamentos. E aí vai precisar de desenvolver essa equipe. Quando temos as temporadas aqui no Iguatu, a necessidade de conselheiros, por exemplo, que você vai chamar, e aquela equipe é fundamental para que a programação seja abençoada e os objetivos sejam alcançados. Pessoas que darão testemunho. Muitas vezes, vários deles não terão oportunidade para ministrar, mas através de um ato de bondade, de servir, vai poder abençoar os irmãos. Então, falando ainda dos objetivos, o quinto é os objetivos espirituais. O acampamento promove evangelismo. Quantas pessoas se converteram em acampamentos? O Ministério de Acampamentos nos Estados Unidos, quando ele se fortaleceu e depois veio para o Brasil, tinha muito, primeiramente, um aspecto de evangelizar, levar pessoas para conhecer a palavra de Deus. O pastor John Peterson e dona Gina Peterson realizaram muitos retiros e acampamentos aqui na nossa região e outros lugares do Ceará com surdos, e ganharam muitos surdos para Cristo, além de edificar os demais. O acampamento também promove crescimento espiritual, com as mensagens, vendo a vida uns dos outros, com os devocionais. Promove relacionamentos frutíferos, pessoas que vão ali fazer amizades, vão conhecer mais um ao outro. Talvez tem tantos irmãos da igreja que nós não conhecemos bem, nós não sabemos muito a respeito dele. Lá no acampamento você tem a oportunidade de sentar na mesa com aquela pessoa, de conversar com ela, de saber sobre a história dela, de ouvir como ela conheceu a Jesus, como que ela, no caso de vocês, né, recebeu o seu chamado para o ministério. É uma grande bênção esse momento de comunhão que o acampamento, que um retiro promove. Também serviço, né? Eu dei o exemplo para vocês de como eu fazia na igreja, e as pessoas tinham oportunidade de servir. Era interessante que no último dia, quando nós estávamos encerrando o acampamento, eu começava a chamar aqueles que nos ajudaram a realizar o acampamento. E todos iam lá para frente. Só ficava um ou outro que às vezes ia apenas passar o dia por vários motivos ou por não poder. Mas os irmãos estavam todos ali. E o acampamento era realizado por eles mesmos, que abençoavam uns aos outros. E é jovens, crianças, adultos servindo. E é uma bênção para nós promovermos o serviço ao Senhor. O acampamento também, nós temos um momento de adoração individual, com o devocional que faz, adoração conjunta com os cultos de manhã, de noite. Tão gostoso, tão maravilhoso aquele tempo que você está desligado, de certa forma, de toda aquela correria do dia a dia. Acampamento promove arrependimento nos corações, porque a palavra de Deus fala, principalmente depois ali de um tempo onde a sua cabeça já desligou, conseguiu sair, não é, das coisas do dia a dia que está lá
no seu coração, na sua mente, e você pode lembrar de que o Senhor espera de você em algumas áreas da sua vida. Acampamento promove decisões importantes na vida espiritual. Eu mesmo tomei várias delas. Quantos de vocês aqui já participaram em algum acampamento do culto da fogueira, né? Sempre tinha isso em vários acampamentos, e ali a gente podia tomar alguma decisão, né? Na verdade, eram cânticos e tinha testemunhos, e era ao redor de uma fogueira. A gente chamava assim, mas o propósito era a adoração e ver o que Deus estava fazendo na vida das pessoas. Quantas decisões eu pude tomar ali, pensando na palavra. É claro que nós não queremos que aquilo seja apenas algo emocional, mas a emoção também faz parte da nossa vida cristã, mas é sempre com a palavra, a ênfase da palavra do Senhor. E o acampamento promove integração e acolhimento de novos crentes. Interessante isso. Às vezes os novos irmãos chegando na igreja, nem conhecendo muito, nem sabendo, às vezes um visitante, quando ele vai no acampamento, puxa, os crentes são assim, eles jogam bola, eles vão para o açude nadar, eles jogam aqui outros jogos, eles têm comunhão, eles têm um lazer saudável, não tem bebida, mas eles são alegres. Isso impacta a vida do visitante e impacta a vida daqueles novos irmãos que ainda não têm a experiência de igreja que você tem, que não tem a vivência de igreja que você tem. Ele está começando, ele nem sabe muito bem o que é uma igreja ainda. E de repente ele vê aquele povo salvo por Jesus, ele ouve testemunhos, ele ouve a mensagem, ele conversa com irmãos e ele começa a se soltar e quando depois termina o acampamento que ele volta para a igreja, ele já está enturmado com os irmãos. Então é uma bênção o ministério de retiros e acampamento. E ainda desenvolvimento de liderança. Quantas pessoas eu observei no acampamento que poderia ser um diácono na igreja, que poderia cuidar de as áreas da igreja, porque no acampamento se demonstrou um servo, um líder, alguém que podia ajudar na liderança. E ali é um momento também de desenvolvimento de liderança. E de modo geral, com objetivos espirituais, o acampamento promove o crescimento da igreja. Trazendo agora para você aqui quais os dois tipos de acampamento que existem. Na verdade, existe mais do que dois tipos, mas esses dois dá para a gente entender bem. Primeiro, o acampamento centralizado. Acampamento centralizado é um local fixo, ou que você possa alugar, ou como o nosso acampamento em Peniel, em que há bastante ordem, um pouco mais de conforto, e há locais específicos para cada atividade. Isso é chamado de acampamento centralizado. A força central está nos cultos com pregação durante todo o decorrer do acampamento. Então eu acho que é o que mais nós fazemos, é o que mais nós conhecemos e realizamos e participamos. Mas também existe acampamentos descentralizados. Eu não sei se você já ouviu falar desse modelo de acampamento, mas é uma grande bênção. Ele geralmente acontece no local aberto, como um camping, ou uma floresta, um local de piquenique. Usa-se barracas, é geralmente um grupo menor. Cada grupo planeja o seu dia, participa de todas as atividades com unidade. O líder, o conselheiro, fornece as instruções. O tempo de estudo e devocionais são informais, e a força está nas habilidades, né, no conselheiro habilidoso, né, que ensina a palavra e que consegue dirigir aquele grupo de uma maneira muito boa. Eu conheço um ministério de acampamento centralizado lá próximo de Atibaia, no interior de São Paulo. Ele anuncia quando vai ter uma semana e geralmente são entre, no máximo 20 jovens ou adolescentes. E eles fazem as inscrições, aí tem tudo que eles têm que levar, e eles vão para uma represa, próximo à represa que fica ali naquela região, e eles acampam lá. E aí tem todos os aspectos do dia a dia, de fazer a própria comida, a fogueira, montar os acampamentos. E durante as atividades intencionais que ele já sabe, tem um lugar lá que ele às vezes guarda uns caiaques, guarda alguns lugares para trilhas, né? Ele já sabe onde levá-los. Ele vai ensinando aqueles jovens e adolescentes no decorrer
conforme eles vão ali tendo contato com a natureza, conforme estão preparando uma refeição, conforme estão pensando e planejando como é que será o dia. Isso tem sido uma bênção também, chamado de acampamento descentralizado. Todos eles servem de bênção para o ministério da educação cristã na igreja. Como realizar um bom acampamento? Primeiro, monte uma equipe que está pronta para servir, né? E que ama esse ministério. Irmãos que têm desejo de realizar esse ministério. É importante que você realize, seja ali, esteja na frente, até um dia que você possa talvez deixar a equipe andar por ela mesma, mas a princípio você vai ter que pagar o preço. Mas monte essa equipe, ajude eles, instrua e juntamente com eles realize. Siga os 3 conceitos básicos para um acampamento e retiro. Eu vou mostrar para vocês já o que é esses 3 conceitos básicos que eu chamo de o tripé para um acampamento, para um bom retiro, para um bom acampamento. O tripé para o sucesso de um bom acampamento, pensando claramente em Deus, né, que nos ajuda. Tenha objetivos claros para alcançar na vida dos acampantes. Qual é o tema que você vai escolher para o seu acampamento? Quem é a pessoa que vai pregar? O preletor que você vai convidar é você? São outros irmãos que você vai convidar? Vai convidar um preletor de fora? Geralmente os nossos acampamentos era como uma grande conferência de vários dias. E eu trazia um pregador de fora. E era uma bênção para a igreja. E você pode fazer isso. E pensa, quais serão os devocionais relacionados ao tema? O que vai ter durante aquele momento? Não encha de programação demais. Tem que ter tempo para descansar, tem que ter tempo para eles poderem estar com suas famílias. Ore e dependa de Deus para tudo. Não é? Primeiro, aliás, isso aqui devia estar lá no início, né? Comece orando, porque é uma batalha espiritual. Satanás vai tentar atrapalhar um ministério tão efetivo. Então é importante que todos estejam em oração. Trabalhe com afinco para promover os objetivos educacionais que deseja. E faça isso com antecedência, de modo que você possa anunciar o local, de modo que você possa tirar foto do local e mostrar para onde que as pessoas da igreja irão, para que também possam ir pagando, não é? Tinha uma irmã na nossa igreja que ela terminava o acampamento, ela já colocava um cofrinho junto com os filhos e ela dizia: pastor, já estou juntando dinheiro para o nosso próximo acampamento. E essa ideia pegou. Nós começamos a incentivar os irmãos a fazer isso, para não chegar no período do acampamento ser pesado, principalmente para famílias maiores. E eu sempre fazia de tudo para que todos os irmãos pudessem ir. E às vezes famílias grandes, eu dava um jeito de dar descontos, ou colocava eles para trabalhar em alguma área, cantina, alguma coisa, para poder nos ajudar, mas não deixar de ir. Diferente de passeio. Quando fazíamos algum passeio para uma praia, embora tivesse devocionais, ali tudo era pago. A gente contratava tudo. E ia quem tivesse condição, embora a gente gostaria que todos fossem, tentava fazer algo que os irmãos pudessem ir. Mas é diferente de um retiro e de um acampamento na minha visão. Então, monte essa equipe e comece, não é? Então, o que tem aí de necessidade para essa equipe? Primeiro, um responsável geral. Geralmente o pastor a princípio e depois pode ser o líder do acampamento. E você vai precisar de um responsável pelo programa. E quando não se tem experiência devida, o pastor geralmente é aquele que cuida do programa. Uma pessoa para cuidar das finanças, para receber os pagamentos, para fazer os pagamentos quando fizerem as compras, a oferta do preletor, pagar o local. Uma pessoa responsável pela alimentação. É muito importante isso aqui. E você fazer um cardápio que seja bom, cardápios que são práticos, que todos apreciam e que ajude as pessoas que vão fazer. E é claro que depende do recurso daquela igreja, né? Para você desenvolver um cardápio de acordo com a questão como os irmãos podem pagar. E também equipes de aconselhamento, muito mais voltados quando tem acampamento de jovens, de adolescentes, ou quando você está no ministério de acampamento efetivo, tem que ter conselheiros. Na igreja também, você vai ter pessoas chaves que estarão prontas ali para ajudar um novo convertido, para acompanhar um jovem que está chegando, uma família
que está sendo integrada na igreja. E uma equipe para limpeza. Eu tinha um responsável, embora esse responsável era aquele que cuidava, via se estava tudo pronto, mas quem fazia todo o trabalho eram as equipes divididas, mas pode ter outras maneiras. Então é muito importante que você tenha uma equipe para fazer o seu acampamento. E o tripé, os 3 pilares essenciais para um bom retiro, primeiro é local. É muito importante que você escolha um local adequado para fazer o seu acampamento. Segundo é programação, programa. Tem uma programação que vai atingir os objetivos que você deseja, que vai envolver os irmãos, mas que também vai dar tempo para eles descansarem, ter comunhão uns com os outros. E alimentação. É muito importante uma alimentação boa em qualquer retiro e acampamento. Se você tiver um bom local, excelente local, tiver uma programação maravilhosa, mas a sua alimentação for deficiente, você mata o seu acampamento. Infelizmente, as pessoas vão lá, não, foi muito bom, mas rapaz, aquela comida, aí eu paguei. Então, cuide na questão da alimentação. Se você não tem pessoa, procure alguém que saiba cuidar disso na igreja. Deus sempre levanta alguém. E se você tiver um local mais ou menos, um local que não tão bom, não tem tudo que você gostaria, capriche na programação, capriche na alimentação. Você salva o seu acampamento. Porque as pessoas gostam de ter uma boa comida quando estão nesses locais. Agora, qual é o ideal? O ideal é você ter um bom local. É você ter uma programação que é joia para todos. E uma alimentação adequada. E um local hoje, precisa ter um lugar para fazer os cultos, para a cozinha. Precisa ter um local para um futebol, uma piscina, que é muito exigida aqui na nossa região. E também locais que as pessoas possam montar barracas ou ficarem. Nós tínhamos o privilégio de fazer o acampamento sempre aqui na região. Isso ajudava irmãos que passavam o dia no acampamento e voltavam para casa. Mas nós tínhamos uma média sempre nos nossos acampamentos de cerca de 120 a 130 acampantes que dormiam lá no retiro. E em certos lugares nós começamos através de uma irmã que deu a ideia de ter barracas. Os irmãos foram comprando barracas. E a gente, em alguns lugares, a gente montava as barracas e era muito gostoso. E também já levamos para outros locais onde cada família ficou num apartamento. Então, isso depende muito. Então, procure um bom local. Realize, faça, desenvolva um bom programa e cuide da alimentação para o seu retiro. Então, meus irmãos, nós temos oportunidade de aproveitar essa ferramenta, esse método, podemos dizer assim, essa programação para desenvolver uma educação cristã efetiva na igreja. Não desperdice o ministério de acampamentos e retiros. E aqui eu quero falar do nosso acampamento. Nem toda região tem um acampamento como o nosso. E está sendo muito bom, não é? Porque as igrejas podem marcar uma data lá, não se preocupar com a alimentação. Olha só, é uma bênção isso. E aí se preocupa com o programa e pode ir desfrutar do acampamento. O irmão Itamilson tem realizado um grande trabalho. E ali você vai se preocupar com a programação e com as atividades que terão. O local está sendo bem cuidado e a alimentação também é muito boa. Então já ajuda muito. Então valorize o nosso acampamento. Marque com sua igreja para ir lá, leve adolescentes para lá, leve jovens para lá, façam reuniões de casais, façam reuniões com a igreja mesmo, com homens, com mulheres, e você tem um local abençoado. Mas às vezes não dá para ir por causa do deslocamento, tem locais aqui que você pode procurar. Não sei qual é o lugar que você vai estar ministrando quando se formar, mas lembre-se de levar no seu coração o Ministério de Acampamentos e Retiros, que é uma grande bênção. Eu vou aqui compartilhar com vocês algumas fotos de um dos retiros que nós fizemos. Nós tivemos muitos retiros, mas eu vou compartilhar um que nós fizemos no
castelo do irmão Humberto, né, que faleceu, da família do irmão Humberto, que é lá em Caririaçu. Quem conhece aquele prédio lá, aquele local? Então nós fizemos lá o nosso retiro uma vez. Então aqui tem atividades, né, do programa. Aqui era uma noite do ridículo, né? E ali para poder promover comunhão. E aqui todo mundo participando e se envolvendo. E é um momento de descontração. E às vezes pessoas que estão chegando percebem que os crentes podem brincar e que eles são pessoas de bem. Isso é muito importante. Esse é o local que nós ficamos, lá atrás, e as famílias ficaram nos apartamentos. Aqui nós temos outras fotos, né? Aqui futebol com os meninos num campo que tem lá. Aqui o nosso refeitório, onde levávamos a comida, e tinha um local só para refeição. Uma fila dos irmãos aí para poder receber o alimento. Aqui era a distribuição do alimento. Esse é o local, né, com piscina, com lago, com lugar para fazer trilha, um lugar muito gostoso. Aqui o momento do louvor no culto, local de culto, onde acontecia a adoração, testemunhos e a pregação da palavra do Senhor. Os irmãos ministrando nesse local bem agradável. Aqui é o café da manhã. O café da manhã do nosso retiro era os homens que realizavam, pastores e diáconos, e todos os homens que pudessem. Então as irmãs dormiam um pouco mais tarde, e todos os dias, bem cedinho, eu estava lá, primeiro a chegar na cozinha, para poder, junto com os diáconos, fazer o café, preparar o café, cortar as frutas, e fritar os ovos e tudo aquilo que tinha para aquele dia, cortar bolo, para poder servir. Isso foi um impacto muito grande. Os irmãos percebiam isso. Às vezes, pessoas que estavam chegando na igreja chegavam lá para adorar, para servir junto com a gente. E tudo isso era um modo de adorar ao Senhor. E a gente está ali passando para os jovens, passando para as crianças, trazendo uma cultura para a igreja de serviço ao Senhor. Estamos aí os irmãos realizando. E aqui uma trilha que nós pudemos fazer lá, momentos muito agradáveis naquele local, com uma cachoeira e tudo mais. Então foi aí um tempo abençoado do nosso retiro e acampamento. Quero incentivar você a realizar ministério de acampamento na sua igreja. Não com a visão de que é um feriado, e que a igreja vai fazer, então nós vamos descansar. Não, com um propósito específico. Lembrando que você tem oportunidade para promover a educação cristã, em que nenhuma outra programação você terá todas essas oportunidades. Então faça isso, tá bom?